Olá, líder, tudo bem com você? Começa agora mais um episódio do LM Cast da segunda temporada, Cultura do Diálogo. No episódio de hoje abordaremos sobre o funcionamento do cérebro e suas implicações na questão da comunicação focada em feedback. Para contribuir conosco, nesse episódio temos a participação especial de Inês Coso, formada em psicologia e especializada em neurociências aplicadas, owner da TAI Consultoria, além de escritora e consultora internacional há mais de 20 anos. Muito obrigada, Inês. Para mim é mais que uma honra contar com sua participação. Até hoje, os líderes que participaram do De Líder para Líder com você em 2019 perguntam, gente, quando que a gente vai ter a Inês novamente? E é com muito orgulho que vamos ter agora você no nosso episódio de podcast, na nossa segunda temporada. E para iniciar, queria fazer a seguinte pergunta. Quando falamos de feedback, pensamos a partir do funcionamento do cérebro. Qual que é a primeira coisa mais importante a se saber, Inês? Ó, vamos pensar assim, o objetivo primordial do feedback é assegurar que alguma coisa boa se repita sempre e que alguma coisa ruim não se repita mais. Então, a gente está falando de resultado. Aliás, quando a gente fala de comunicação, a gente está falando de resultado. Uma das coisas mais importantes para se conseguir bons resultados a partir da comunicação é entender a enorme diferença que existe entre os pedaços de informação que a gente recebe do ambiente e os que a gente tem consciência de receber. Então a relação é a seguinte: o sistema nervoso, tá? Como um todo, ele recebe cerca de 11 milhões de bits ou pedaços de informação por segundo. É coisa pra caramba. O sistema não dá conta de processar tudo isso de forma consciente, nem precisa. Então, por exemplo, nesse exato momento, eu, você e todo mundo no mundo está recebendo informações sobre temperatura do ambiente, textura de tudo aquilo em que toca, cheiros ou aromas. Quando é que isso vai para a consciência? Por exemplo, você sentiu o cheiro de queimado, de fumaça, aí vai para a consciência. Ou, se você está com muita fome, você sente o cheiro do almoço chegando, por exemplo, e não consegue mais pôr 100% da sua atenção no que você está fazendo. A fome se torna o foco do sistema, porque ela precisa ser saciada. Fora dessas circunstâncias onde a fisiologia ou mesmo a anatomia exige que a gente dê conta de algumas informações que o ambiente está enviando pelos nossos sentidos, a gente não nem tem noção do que está acontecendo. Então, desses 11 milhões de pedacinhos de informação por segundo que entram no nosso sistema nervoso, a gente só tem consciência de cerca de 40. É na dezena mesmo. De 11 milhões, a gente tem consciência de cerca de 40. Ok, é por segundo, então é muita coisa. Mas, pensa no seguinte, o feedback é dado via comunicação. Então, eu estou sentada com você e digo para você, Aline, eu quero te dar um feedback sobre o último projeto que a gente fez juntos e o que tem algumas coisas importantes que eu tenho para te dizer sobre isso. Quando eu começar a falar, de tudo o que eu vou falar, vão ficar 40 bits. Estou sendo otimista, tá? Porque esses 40 bits por segundo não envolvem só a informação que eu estou te dando, envolvem também tudo que está em volta no ambiente. Então, por exemplo, se você está conversando comigo, você está ouvindo o meu feedback, mas o seu celular está ligado, ainda que no silencioso, e pipoca uma mensagem na tela, parte da sua atenção vai para isso. O que eu disse aqui já não entra nos 40 bits da consciência, entende? Muito vagamente passou pela sua audição e ponto final. É uma fração de segundo. Mas às vezes é numa fração de segundo que está a palavra que define o que eu quero te falar. Por exemplo, sabe quando você está numa live, num Zoom,
e aí a internet está ruim e a informação chega picotada. Você escuta a frase inteira, ela picota em uma palavra. Era aquela que você precisava para entender o sentido do que a outra pessoa estava falando. Mesma coisa pipocou uma informação no celular enquanto eu estava te dando um feedback. Você olhou super discretamente para a tela, mas é suficiente para você ter a atenção dividida. Porque o que acontece é que no nível, então, do automático, do piloto automático, a gente recebe e processa 11 milhões de bits de informação por segundo simultaneamente. No nível da consciência, só uma de cada vez. Então, ou a sua atenção sustentada está no que eu estou te falando, ou ela foi para o celular. Não existe fazer duas coisas conscientes ao mesmo tempo. A gente é multitarefa, mas não é multifoco. Então, aqui, a primeira coisa importante é entender. Não é que a pessoa vai embora e diz, puxa, ela estava tão atenta, ela estava, olhando para mim o tempo inteiro. Como é que ela sai e me faz exatamente o que eu falei para ela, que eu não queria mais que fosse feito, porque tinha dado problema assim, assado, cozido ou frito. Porque aquele pedacinho não entrou nos 40 bits, sabe? Isso acontece com o ser humano o tempo inteiro, não com 1 ou 2, com 8 bilhões. Então, o importante não é você ficar procurando como eu vou crucificar o Cristo aqui, entendeu? É entender que isso não é caráter, é neurologia. Eu não vou dizer que não existam pessoas que se desliguem mesmo, que estão nem aí, existe. Ou que eventualmente estão se sentindo dessa forma, porque já não confiam em quem vai dar o feedback, mas essa é outra história, ela não é neurológica, ela é psicológica. Aqui, o fundamental é entender isso. Essas pequenas perdas que a gente tem, mas que vão ser significativas no resultado do comportamento que eu vou ter em função do feedback que eu recebi, essas são neurológicas. Então, o que eu, Inês, preciso fazer? Eu estou dando feedback para a Aline. Eu sei quais são os pontos cruciais, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fragmentar a conversa inteira em pedaços significativos. Assim, eu tenho uma grande preocupação sempre em me certificar de que o que eu estou falando está chegando para você exatamente do jeito que eu preciso, que nós duas precisamos, para dizer a verdade, né? Porque a gente é um time. Então, eu vou pedir um favor. Você pode só repetir o que eu falei até aqui, para eu me certificar, eu, Inês, me certificar de que eu mandei bem, de que eu realmente consegui expressar o que eu queria ou precisava. Fique em silêncio e escuto você. Sabendo que eu também sou multitarefa, mas não multifoco, e que se enquanto você estiver repetindo, eu desviar minha atenção um segundo que seja, nesse segundo pode estar vindo a informação importante que eu teria que editar. Por exemplo, eu também tenho 11 milhões de bits sendo recebidos e 40 só sendo processados. Então, é uma relação delicada que requer checagem momento a momento de forma criativa e não desgastante para a relação. Ao invés de dizer, não, Aline, você não entendeu, vou repetir. Agora eu estou pondo a responsabilidade em você. Como eu disse, feedback é, acima de tudo, comunicação. E o maior responsável pela comunicação, e comunicação é resultado, tá? O maior responsável pela comunicação é quem quer comunicar. Não quer dizer que você não tenha responsabilidade no que você está recebendo. Quer dizer só que você não manda nos filtros que vão ser operados ou usados pelo seu sistema nervoso para receber a informação. Quem quer ver uma mudança de comportamento ou um reforço de um comportamento bacana que eu quero que continue, sou eu. É por isso que eu sou a principal responsável. E aí, quando você falar comigo, você passa a ser a principal responsável. Então, nós não estamos falando de... Quando a gente fala 100% da comunicação é responsabilidade de quem quer comunicar, nós não estamos falando de uma pessoa só. Nós estamos falando de duas. Então, nós estamos falando de 200% de responsabilidade. Título só de curiosidade, quem usa os outros 10.999.960 bits é a intuição.
Ela usa tudo. Eu ia te fazer exatamente essa pergunta, Inês. Nossa, muito legal isso que você trouxe, porque às vezes as pessoas falam assim, eu consigo fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. E trazer essa reflexão de sermos multitarefas, mas não multifoco, eu vejo que é importantíssimo, principalmente quando a gente fala em cultura do diálogo, feedback, e até partindo até de uma fala sua, você falou que feedback é, antes de tudo, comunicação, ok? E qual foi a descoberta mais interessante e importante que a neurociência já fez sobre isso e que dá para aplicar imediatamente? Ficou curioso para saber a resposta? Então acompanhe a continuação no próximo episódio. Até breve!